Imagina o poder de alinhamento que Amém. isso tem, pastor. Poder de alinhamento que eu vou ter na minha Maravilhoso. mão se eu conseguir colocar todas Sim. as famílias da igreja uma vez comigo todo mês, toda semana. Toda semana, uma vez reunido com a família toda. Rapaz, poder de alinhamento, Louvado seja isso vai ser Deus. tremendo. Meu pastor, obrigado Sim. por aceitar o convite. O senhor é uma bênção com sua família. Hoje nós vamos fazer a oração do santuário logo depois da mensagem. E eu espero ter todos da sua família aqui dentro, hoje, orando conosco no santuário. Amém. Glória a Deus. Vai ser uma bênção. Vai ser uma Meu bênção. pastor, antes de pregar, eu queria dizer a você algo que passou em minha mente. Todos que são pastores sabem mais ou menos o que é isso. Uma vez, eu estava tão triste, porque a gente pregava a palavra, pregava e a gente corria, trabalhava tanto no distrito, e um pastor falando sobre consagração, era o pastor Josanã, sobre entrega, sobre renúncia. E eu falava para ele, pastor, a gente fala, mas parece que o povo não está muito afim, parece que o povo não está muito apaixonado por Deus, em busca de Deus. A gente sente uma frieza, a gente prega sobre maledicência, sobre fofoca. 3 dias, uma semana depois, vem uma crise de uma família contra a outra, aquela coisa. E eu chorava com ele, com o pastor. Ele disse assim para mim, pastor, você está com a síndrome de Elias, você está querendo entrar na caverna, mas existe os 7.000, pastor. E eu te agradeço muito por liderar esse movimento, porque para os pastores, olha, não tem como descrever. Saber que existe um povo, milhares e milhares, que ainda é noite e eles se levantam por vontade própria, não tem ninguém arrastando, eles se levantam para buscar o Espírito, eles se levantam para fazer uma entrega total. Louvado seja Deus, que alívio para o coração dos pastores. E sabemos que tem outras e outras e outras salas por aí, outros grupos de oração. Que grande momento a igreja está passando. Obrigado, pastor Wagner. Deus seja louvado, meu amigo. Tudo é a bondade dele, né, pastor? Eu jamais imaginei que nós estaríamos aqui vivendo tudo isso, é, passando aí por muitos países, né? Fora Europa, todos esses lugares que a sala tem chegado, os recantos, né? Fazendas, chácaras, casas que nunca abriram a Bíblia, estão abrindo a Bíblia. Pessoas que nunca imaginaram entregar a vida a Cristo estão entregando. Pessoas que estavam distantes do Senhor estão voltando. Pessoas que estavam dentro da igreja Amém. morninhas estão fervendo, pastor. Fervendo. Então, Amém. nós vivemos um grande momento e eu só louvo e engrandeço o nome do Senhor por ele ser bondoso, por nos usar, né, pastor? Vasos, apenas um Isso. conduto pelo qual ele quer, vai usar o Senhor hoje. Usou o pastor Moreira lá no Caleb, usa o pastor Abdoral junto com a esposa no ministério hoje repaginado. O Senhor tem nos usado de forma tremenda, é tão misericórdia. Como é que ele usa, né, pastor? Um trenzinho tão arranhado igual a gente, né, pastor? É bondade É dele. para dizer, eita glória mesmo. Ele vai renovando e usando, renovando e usando, renovando e usando, né, pastor? Glória a Deus. É igual o senhor falou ontem comigo, quando conversávamos sobre a mensagem de hoje. Nós temos alcançado mais de 10.000 quase que todo dia agora, e nós queremos 11.000, 12.000, 13, 20, 50, 100. Nós queremos todos aqui, porque sentimos que o Senhor está, de fato, operando cirurgias importantes no coração de muitos e muitos. Eu Deus te creio, use, pastor. Deus te Eu use, creio. querido. Amém, pastor. Obrigado. Posso ter aí o compartilhamento de tela? Já está liberado, amado. Ok. Deixa-me ver, só um minuto. Ok. Vamos lá, então. Se o pastor ver aí o PowerPoint, o senhor me diz o título da mensagem, pastor? Contagem regressiva para a eternidade. Isso. Então vamos que vamos. Que o Senhor esteja conosco. Que toque os meus lábios. Que abra as nossas mentes.
e que sejamos transformados pelo poder de sua palavra, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Meu amigo, aperta os cintos, porque os momentos mais gloriosos dessa igreja estão às portas. O conhecimento da glória do Senhor preencherá toda a terra, como as águas cobrem o mar. Testemunhos para a igreja nos diz: nosso povo tem sido considerado muito insignificante para ser digno de nota, mas haverá uma modificação. Queridos, é impressionante como essa mulher foi inspirada por Deus. Permita-me compartilhar com vocês algumas notícias que tivemos nos últimos anos. Você lembra do caso da Vasti, no show da Anna Hickman, onde ela estava querendo realizar o sonho de ser uma pessoa da televisão, e havia um concurso, e por causa de algumas coisas que aconteceriam no sábado, ela veio a renunciar. E o Brasil inteiro conheceu aquele caso. Aquela jovem tão bonita que desistiu de tudo para ser fiel à lei do Senhor. Ah, meus amigos, eu lembro muito bem de anos atrás o caso do goleiro, creio que é Gustavo, um homem com uma carreira futebolística muito abençoada, contrato milionário, mas quando soube que o sábado ele teria que participar dos jogos, ele não seria dispensado, ele então renunciou. E todos os jornais esportivos fizeram a cobertura, e o Brasil inteiro, e creio que a América Latina, viu o caso de um jovem jogador de futebol, fiel a Jesus Cristo e aos mandamentos do Senhor. Sim, as promessas, elas estão se cumprindo, porque a terra inteira será coberta com o conhecimento, com a glória do Senhor. Nós lembramos também do testemunho de Luana Piovani, uma atriz global, que um dia na internet, no seu canal de televisão, no Instagram, eu não lembro muito bem, ela divulgou que no passado era uma adventista, que lembra com muito carinho dos tempos que foi adventista, e ela lembra com carinho dos tempos que levava dízimos e ofertas, como uma menina ainda, que começou a trabalhar cedo como modelo, e levava para a igreja, e como era gostoso aquelas reuniões no sábado. O Brasil inteiro, então, vibrou com esse testemunho. Nós vimos o prefeito Dória, num momento de grande trabalho que a igreja realizou em São Paulo, um trabalho fantástico de ajuda, de assistência social, e o prefeito vai e sai em todos os lugares, o trabalho que a igreja adventista estava fazendo. Agora, queridos, nós vamos sair da esfera nacional e agora nós vamos para a esfera internacional, para saber que os melhores dias estão chegando, para saber que a terra se encherá com o conhecimento da glória do Senhor. Meus queridos, Ben Carson, o primeiro cirurgião a dividir gêmeas siamesas com sucesso, ele se candidata à presidência dos Estados Unidos 4 ou 5 anos atrás. E aí, o mundo inteiro conhece esse homem como adventista. E a manchete aqui nos diz assim: o mundo foi criado em 6 dias, diz o candidato Ben Carson à presidência. E ele falava da sacralidade do sábado, ele falava da criação de Deus, e o mundo inteiro pôde testemunhar do conhecimento da glória de Deus. O capelão do Senado americano, meus queridos, é um ministro adventista do 7º dia. Se você não sabe, o Barry Black, ele é ministro da Igreja Adventista do 7º dia. Você não sei se você sabe, mas a filha e o genro de Donald Trump, eles guardam o sábado, eles são pessoas que seguem os mandamentos de Deus, e o mundo inteiro soube da fé desse casal. Meus queridos, vocês lembram do filme Até o Último Homem? Um soldado fiel a Deus, um soldado que não ia para as batalhas no dia de sábado, queridos, sofreu perseguição, foi muito afligido, e esse filme nos mostrou que esse homem, de um soldado desprezado,
agora sendo fiel a Jesus Cristo e aos mandamentos de Deus, ele foi até o fim e se tornou um grande herói de guerra. Milhões e milhões, para não dizer bilhões de pessoas no mundo assistiram a esse poderoso testemunho, porque o Senhor prometeu que a terra se encheria com seu conhecimento. E a irmã White, através dos seus escritos, ela escreveu que a nossa igreja, pequenininha, um povo insignificante, haverá um momento que será conhecida mundialmente. Nós temos esse caso de um casal que jogava tênis e tinha muito sucesso, crescendo nos campeonatos de tênis. Mas chegou o dia do campeonato, dia de sábado, e eles desistiram, renunciaram, e muitos conheceram essa história. Ah, meus queridos, agora eu quero falar para você do reino animal. Existe um animal que em inglês se chama beavers, e em português se chama castor. Os castores são os animais que mais trabalham no mundo animal. Os castores, eles são operários, construtores de represas. Os castores são construtores de estruturas aonde um rio caudaloso existe. Chegam os castores e, para construir a casa deles, aonde eles vão procriar, eles vêm trazendo galhos, madeiras, pedaços de folhas, pedaços de tronco e formam uma grande represa. E aquele rio caudaloso se torna num calmo e sereno rio. Um pesquisador teve curiosidade sobre esses animais. E eu quero falar para você que Deus, antes de vir o dilúvio, usou os animais. Você não lembra, queridos, quando a chuva estava para cair, quando todos estavam comendo churrasco do lado de fora da arca, quando todos caçoavam do pregador da justiça, os animais, de par em par, começaram a entrar dentro da arca. E os animais foram um testemunho vivo de que o tempo estava próximo, de que o tempo estava acabando. E o castor está sendo usado por Deus para mostrar ao mundo a mensagem da guarda do dia do Senhor. O pesquisador descobriu que os castores trabalham 6 dias na semana, trabalham arduamente, mas, queridos, presta bem atenção, alô! Quando chega sexta-feira, de pôr do sol a pôr do sol, esses animais param de trabalhar. E há um filme na internet em inglês que diz assim: os castores guardam o sábado. Deus está usando também nesse momento, queridos, antes da chuva, não chuva de águas, mas antes da chuva de fogo, Deus está usando também animais para reivindicar a sua lei. Mateus 8:11 nos diz: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino de Deus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Meus queridos, os filhos que virão do Oriente e do Ocidente são aqueles que não pertencem ainda a Israel, ao povo escolhido. E eles virão e se unirão e se assentarão com o Rei da Glória no reino dos céus. E os filhos do reino, quem são esses filhos do reino? São as pessoas que hoje se encontram num lugar privilegiado, na igreja do Deus vivo. Mas aqui diz que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Queridos, é preciso que hoje eu faça um exame em minha vida. É preciso saber se realmente eu tenho cumprido em ter a minha vida com relação ao meu relacionamento com Jesus, se eu tenho realmente sido ungido pelo Espírito Santo, ou se eu tenho envergonhado ao meu Senhor, se eu tenho quebrado os seus mandamentos. Sabe, muito pouco se fala sobre aqueles que trabalham ainda no sábado à noite. Eu conheci adventistas que iam viajar para fazer negócios ainda durante as horas do sábado. Eu conheço adventistas que trabalham entrando nas horas sagradas no pôr do sol. Eu conheço adventistas que entram nas redes sociais
porque simplesmente é comunicação, é a comunicação com os irmãos, com o povo. Não acho um pecado nisso, meus queridos, não há pecado realmente, mas olha a podridão que os nossos olhos têm visto nessas redes sociais, no dia do sábado, no meio daquelas coisas que passam, no meio daquelas comunicações, cenas sensuais, palavrões, heresias, estão sendo colocadas em nossa mente no dia do Senhor. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Que não seja eu, que não seja você, meus queridos, mas que estejamos à mesa como filhos do reino, que guardam a palavra e que seguem, que buscam o Santo Espírito. A corrupção política está destruindo o amor à justiça, desconsiderando a verdade, inclusive na América do Norte. Políticos, a fim de conseguir o favor público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Observem, queridos, presta atenção. O povo não é o presidente simplesmente da América, não são os presidentes das nações, mas o povo, as pessoas, pedirão uma lei que faça que o domingo, o dia espúrio, seja guardado. Observa, são as pessoas, o público. 2.500 cidades lutam pelo pacto climático. Papa convoca os governos para que implementem a encíclica Laudato Si. Meus queridos, essa encíclica fala assim, olha, presta bem atenção. Assim como os judeus, alguns pastores, algumas pessoas dizem assim, puxa, ele falou do sábado na encíclica. Meu querido, presta atenção. Assim, a encíclica diz, assim como os judeus guardam o sábado, nós precisamos guardar, descansar no domingo. Sabe o que é que o Papa fez? Ele desconstruiu o sábado, ele colocou como coisa judaizante, ele colocou como coisas de judeu e diz que o domingo que deve ser guardado, e ele chama todos os governadores, ele chamou todos os prefeitos, ele chamou muitos artistas vão se encontrar com ele para que o domingo seja implementado. O Trump, numa das reuniões, falou para o Papa, eu não esquecerei as suas orientações. Queridos, houve uma reunião chamada Azusa, um estádio de futebol lotado com milhares e dezenas de milhares de pessoas. E nós estamos vendo o cumprimento profético se cumprindo aos nossos olhos. Bendito seja o livro Grande Conflito. Um dia eu estava visitando uma pessoa como colportor, e quando eu vendia o Grande Conflito, a minha vida era muito abalada. Em uma cidade, nós vendemos mais de 200 livros, o Grande Conflito, e a minha cama tremia enquanto eu dormia, meus queridos. A minha cama balançava. Um colega meu, colportor, ele estava deitado comigo, e ele disse, eu falei para ele, você dormiu bem essa noite? Algumas noites aconteceu isso, enquanto distribuímos o Grande Conflito. E ele disse assim, eu não dormi bem. Eu disse, bem, eu não dormi bem porque a minha cama balançou a noite inteira. E ele falou assim, eu não dormi bem porque saía fogo do meu lençol. Meus queridos, que grandes verdades no Grande Conflito. O Grande Conflito fala que todas as denominações se uniriam, que haveria um grande movimento ecumênico, e nessa reunião do Azusa, nos Estados Unidos, várias reuniões aconteceram. Olha o que aconteceu nessa reunião. Um pastor se aproxima e ele fala que é momento de união. E o pastor vai e beija os pés de um bispo católico. E sabe o que aconteceu, queridos? Enquanto a multidão clamava, enquanto a multidão louvava, enquanto a multidão estava frenética, chorando com aquela coisa linda, o bispo cai no chão e ele beija os pés daquele pastor protestante, como que é chegada a hora da união, é chegada a hora de todas as religiões estarem juntas para o bem comum. Olha o que nos diz Testemunhos Seletos, quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e outra ao espiritismo, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Meu amigo, minha amiga,
que essa mensagem chegue a todos os ouvidos adventistas desse país, dessa nação. É chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Você está preparado? Não se preocupe se você buscar o Espírito Santo, se você buscar a unção, porque quando chegar as operações maravilosas de Satanás, nesse momento, chegará também a unção, chegará também o dia glorioso dessa igreja, a igreja militante, que se aproxima o dia da igreja triunfante, aonde entraremos nos hospitais e haverá um grande reboliço de pessoas, o hospital inteiro sendo curados, as pessoas sendo curadas. Chegaremos em cerimônias funerais, e no meio da cerimônia, pessoas cheias do poder, não só adventistas, filhos de Deus espalhados no mundo inteiro, que o Senhor resolveu escolher para ser um só rebanho, para ter um só pastor. Esses filhos, com um rosto cheio de glória e de luz, chegarão na tumba e dirá: jovem, eu te digo, levanta-te em nome de Jesus. Ah, meus queridos, quanta coisa maravilhosa e gloriosa está para acontecer, mas é preciso buscar o Espírito. Descanso dominical, solução para o aquecimento global. Presta bem atenção. Eu estou querendo que você entenda que tempo estamos vivendo, para que você saiba que é tempo de quebrantamento, é tempo de busca, é tempo de clamor, é tempo de quebrantamento na presença do Senhor. Façamos o domingo, Fox News, jornal muito respeitado, façamos o domingo um dia de descanso pelo amor de Deus. Olha só, meus queridos, olha só, isso está falando com relação à crise climática. A cantora mundialmente conhecida, infelizmente, alguns adventistas escutam essas músicas diabólicas. Cuidado, ao seu lado existem vários demônios enquanto você escuta essas canções. Fuja disso, meu querido. Fuja disso. Seja envolvido pelo Espírito do Deus vivo. Katy Perry deu testemunho de que devemos descansar no sábado para salvar o planeta. Desculpem, descansar no domingo para salvar o planeta. O ator de cinema, Leonardo DiCaprio, teve um encontro com o Papa Francisco, porque ele dirigiu um filme, participou de um filme onde fala antes da inundação, antes da grande catástrofe climática que está para acontecer, porque temos poucos dias, porque o tempo está chegando, porque a hora é agora. Um grande alarde está sendo falado sobre as coisas climáticas. Meus queridos, o Kanye West, um grande cantor no mundo, reconhecido no mundo inteiro, uma de suas músicas mais famosas é uma música chamada Fechada aos Domingos. Fechado aos domingos. Nós estamos vendo de todos os lados, de todas as fronteiras, artística, jornalística, social, religiosa, um clamor do povo, conforme a nossa querida, os queridos escritos do Espírito de Profecia falavam que ia acontecer. O clamor de um povo. Papa lança um abaixo-assinado para a implementação da encíclica Laudato Si, para a guarda do domingo, e essa encíclica tem milhões e milhões e milhões de assinaturas do abaixo-assinado para que seja implementado o mais rápido possível. Papa Francisco renova sua chamada para o Pacto Global. Também nós sabemos, se você fizer um estudo, como eu falo isso humildemente na presença dos irmãos, como falo em inglês, como falo em espanhol, faço buscas todos os dias sobre a situação do mundo e vejo que grandes economistas renomados, dos mais respeitados noticiários, falam que uma grande crise econômica está para acontecer. Uma crise maior do que a crise de 1929, onde pessoas, para conseguir comprar um saco de pão, tinham que ter um saco de dinheiro para comprar um saco de pão.
essa crise que está para acontecer a qualquer momento não é conversa de pastor, não é apelo pastoral, são economistas que estão falando, porque a Bíblia diz: atirarão o seu ouro e a sua prata nas ruas, porque tudo se desvalorizará. Mas o Papa Francisco tem uma resposta para a economia. Ele tem um plano para salvar a economia. E vocês podem imaginar que plano é esse. Será declarado que os guardadores do sábado destroem a reverência do domingo e são perturbadores do povo. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para que nós, que negarmos as situações que eles dizem que são reais, ou se nós formos contra o que o mundo inteiro está fazendo, ou seja, se você decidir andar contra, se você decidir ir em contramão, você sabe o que acontece quando nós dirigimos na contramão, né? Então, imagina, nós seremos chamados de perturbadores do povo. Perturbadores do povo. Agora, presta atenção nas próximas notícias. A Laudato Si, porque alguns irmãos, alguns pastores, eles dizem assim: Laudato Si não tem nada a ver com decreto dominical. Agora nós estamos vendo aqui uma reportagem, uma manchete de um bispo, de um oficial da Igreja Católica jesuíta, afirmando que a Laudato Si tem tudo a ver com a santificação do domingo. Papa e o Trump usam um elemento surpresa como um modo de governar. O Trump já foi embora, mas eu quero falar do Papa. Ele usa o elemento surpresa como modo de governar. É interessante, queridos, essa aplicação que vou fazer, ela não é uma aplicação estritamente teológica, não. É uma curiosidade. Em Apocalipse 13, a palavra de Deus nos diz que a besta que vi era semelhante a um leopardo. Sabe, queridos, nós ouvimos agora falar que o Papa, ele usa o elemento surpresa. Ele gosta de trabalhar dessa maneira. E eu estava fazendo uma análise desse animal e você sabia de uma coisa muito interessante? Você sabia que quando o leão está com fome, ele pega a presa, mata e come. Quando um animal como uma hiena, como outros animais, eles se aproximam, eles matam e comem. Quando um urso está com fome, ele vai, mata e come. Sabe o que acontece com o leopardo? O leopardo ele fica na espreita. Ele fica olhando a presa. Quando a presa está de olhos altivos, olhando, prestando atenção, aí, meus queridos, não acontece nada. Ele fica na moita, só olhando pela moita. Mas quando a vítima mostra um comportamento que não está mais preocupada, que não está olhando para a sua vida, não está prezando pela sua vida, então o leopardo vai, no momento de surpresa, ele vai e ataca para destruir. Enquanto muitos de nós ficamos na internet discutindo porque o Leonardo Gonçalves falou uma coisa sobre feminismo e nós estamos olhando essas fofocas e estamos em discussões teológicas sobre isso, sobre aquilo, sobre a natureza de Cristo antes do pecado, depois do pecado, se o Espírito Santo existe, se não existe, se a natureza de Deus era divina ou não, esses debates, se vai ter decreto dominical ou não. Por favor, meus queridos, estamos com os olhos abaixados, estamos com a guarda abaixada. O leopardo está para dar o seu bote, porque não estamos dando a atenção devida ao que devemos dar, que é a unção do Espírito, a busca pelo batismo diário e pela chuva serôdia. Vocês lembram que eu falei para vocês que nós seremos maltratados? Eu li para vocês o texto que nos diz que nós seremos olhados com olhos hostis, diz o Espírito Profecia. Olha só essas manchetes. O ator de cinema Alec Baldwin afirma que a negação do aquecimento global é uma forma de doença mental. Então, seremos chamados de doentes mentais. Nós que conhecemos a verdade, deveríamos nos estar preparando.
para o que desencadeará no mundo como uma esmagadora surpresa. Hoje, o pastor falou, Deus tem despertado o seu povo. Ele virá numa hora em que muitos dirão, nós não sabíamos que ia ser tão cedo. E olha o que nós estamos lendo agora. Haverá uma esmagadora surpresa. E nós deveríamos estar nos preparando. Greta Thunberg, uma grande ativista para a salvação do planeta. Olha o que ela disse. Ela promove a encíclica também para salvar o planeta. Existe um grande movimento na Europa, nos Estados Unidos, de um grupo grande, gigantesco, chamado Extinction Rebellion, a rebelião da extinção, porque nós temos poucos anos. Existe um relógio, querido, gigante, em Nova York, que marca o fim do mundo. Esse fim do mundo está marcado numa contagem regressiva. Nós só temos 6 anos e pouco, porque o mundo vai se acabar se não o salvarmos. Procure saber do relógio da extinção do mundo, e você vai ver. Está lá em Nova York, contagem regressiva. Quantos anos? Oh, quantos anos? 7 anos, olha. 7 anos. Quer dizer, agora está menos de 7 anos, está em 6 anos e pouco, que o mundo vai se extinguir. Está lá, em Nova York, para quem passa correndo, possa ler. Meus amigos, eu quero dizer a vocês, veja a opinião dos cientistas, veja só a opinião daqueles que são as autoridades mundiais. Quem nega o aquecimento global tem problemas mentais. O Papa pede aos líderes mundiais, escutem o clamor da Terra. Punição para quem nega o aquecimento global, Fox News. Papa, negadores de câmbios climáticos são estúpidos. Uau! O representante de Deus na Terra falando, quer dizer, muitos o consideram falando que os que negam as mudanças climáticas são pessoas estúpidas. Um jornal, Breitbart, fala, olha só, meu querido, você está acordado? Pena de morte para negacionistas da crise climática. Pena de morte. Punição para os que negam mudanças climáticas, diz o jornal Washington Post. A ONU diz, o mundo abraçará a agenda climática após o coronavírus. Que coisa interessante, não? Uma comparação do coronavírus com a mudança climática. O que é que tem a ver uma coisa com outra? Mas eles estão se reunindo, queridos. Eles estão querendo salvar o planeta agora, em novembro. Eles estão reunindo todos os líderes do mundo. O Papa enviou uma carta conclamando os grandes da Terra. Interessante. Que em Daniel, quando foi conclamada a adoração à estátua, os grandes da Terra foram chamados também. Obama avisa, mudança climática será muito pior do que o coronavírus. Então, eles estão associando que haverá uma catástrofe maior do que o coronavírus se não fizermos algo para salvar o planeta. Meus queridos, a Greta Thunberg nos disse que o mundo, ela falou assim, implorou ao mundo para que resolva o problema climático assim como resolveu o coronavírus, como está tentando resolver o coronavírus. Você pode fazer associação dos lockdowns. Você está entendendo? Você está entendendo que tudo que foi implementado para guardar as pessoas do coronavírus deve ser usado para que a crise climática não aconteça, incluindo os feriados, o dia de descanso, para abaixar as emissões de gás carbônico. O Vaticano, algumas semanas atrás, preparou um plano espetacular. Eles mesmos que chamam o plano deles de espetacular. E o plano foi apresentado, em parte, para o mundo, para salvar o planeta, mas eles falaram que a parte principal, a parte final desse plano, só será revelada em outubro. Interessante é que, em novembro, haverá reunião mundial para
resolver a crise climática. E todos estão dizendo, a hora é agora, não há tempo a perder. Esse é o momento. Quando o G7 começa, nos diz o Jornal Católico nos diz, quando o G7 começa, o mundo precisa de domingos climáticos. Ouviu? Ouviu, meu querido? Você ouviu? Você que não acredita mais, você que já está cansado de ouvir sobre decreto dominical, olha só, domingos climáticos. O mundo precisa, e cristãos mais selvagens do que nunca. Eu estou terminando. Aqui nos diz o projeto do Domingo do Clima. É uma excelente oportunidade para as paróquias da Inglaterra, País de Gales, e para os nossos irmãos e irmãs ecumênicos, para entender a responsabilidade de curar nosso planeta e orar e agir em resposta à emergência climática. Meu Deus! Será que os meus irmãos não estão entendendo do que nós estamos falando? Pai, será que os nossos olhos serão desvendados nesta manhã? Meu Deus, será que estamos enxergando que o cumprimento profético rapidamente, como um trem sem freios, se aproxima? Domingo do Clima, haverá um grande evento agora em Glasgow, 5 de setembro, mas o evento maior, onde você vê aqui, grifado aqui embaixo, olha, o momento é agora. Esse evento será em novembro, como nós falamos. O Biden afirmou, aquecimento global é a maior ameaça para a América. E ele falou dias atrás que fará tudo para salvar o país e o planeta. Agora, nós estamos terminando, nos diz assim, Fox, o jornal Fox News. Não é pastor falando, hein? Atenção. Não é nenhum irmão que vocês podem chamar de alarmista ou sensacionalista, não. Se você não quiser acreditar no pastor aqui que está falando, acredita pelo menos no noticiário, que diz assim, alerta da vinda do lockdown climático. Próximo slide. Preparem-se. Lockdowns climáticos estão chegando. Lockdowns climáticos. Devemos esperar e apressar a vinda do dia de Deus. Segundo Pedro 3,12. Meus queridos, eu quero falar aqui uma coisa. Quando falamos em decreto dominical, não é para assustar ninguém, é simplesmente para dizer, olha, pessoal, as profecias estão se cumprindo. Chegou a hora. Queridos, eles estão dizendo, a hora é agora, o momento é esse. Eles estão se preparando, queridos, o mundo se prepara e a Igreja de Deus está se preparando. Nós estamos falando assim, Senhor, não posso mais viver assim. Agora é a hora. Envia-me, batiza-me no teu Espírito Santo. Senhor, a hora é agora. Eu quero morrer. Eu quero morrer para que o Espírito Santo viva em mim, para que o Cristo vivo assuma as minhas ações, as minhas palavras e o meu pensamento. Senhor, agora é a hora, Senhor. Alguns estão cansados. Olha essa foto. Alguns estão perdendo fôlego. Alguns já me disseram, pastor, eu não acredito mais em decreto dominical. Não acredito mais que Jesus está voltando. Alguns me disseram, pastor, eu não aguento mais, eu estou cansado. Talvez essa seja a sua situação. Meu querido, termina a carreira. Por favor, não nade o oceano inteiro para morrer na praia, por favor. Essa é a hora de reavivamento. Um reavivamento genuíno, que deságua numa reforma genuína. Amigos, deixe-me falar sobre vida no campo, rapidamente. Eu sou um dos maiores defensores da vida no campo, eu vivo no campo, porque Deus, eu orei a Deus, eu clamei a Ele, eu acreditava que Ele podia dar-me uma propriedade e o Senhor, no seu poder, me deu uma propriedade, meus queridos. Ore a Deus. Se puder, mude para o campo. Não para se esconder, não para ser um eremita, não para ficar dentro de uma caverna, não para ficar plantando porque você tem medo se vai passar fome. Não, é para ter um momento melhor com Deus, para estar em meio à natureza, para ouvir melhor a voz de Deus. Meus queridos, e para trabalhar para Deus como você nunca trabalhou. Sabe, queridos, eu creio que eu nunca estive trabalhando tanto em minha vida como agora que vivo no campo.
Então, ir para o campo é importante. Mas deixe-me falar uma coisa. Às vezes colocamos a ênfase nas coisas que não devem ter a prioridade. A prioridade em nossa vida não é a vida no campo exatamente. A vida no campo é uma necessidade, mas a prioridade é a morte do nosso eu. Eu li uma vez o livro, aliás, eu li várias vezes e aconselho para que vocês leiam também Projeto Sunlight. O Projeto Sunlight falou do grande movimento quando o decreto dominical estava próximo a sair, e quando saiu, as pessoas correndo, pegando as suas malas, indo para as montanhas, indo para os campos. E sabe, queridos, que coisa triste, meu Deus, isso marcou tanto. Eu quase não lembro do livro todo, mas eu lembro dessa parte. A gente tem uma tendência, né, a lembrar mais das coisas ruins. Infelizmente, ó Senhor Deus, tem misericórdia. Eu lembro também do choro e da alegria, quando todos levantaram a face e viram Jesus voltar. Mas antes desse encontro com Jesus, aquele grupo de pessoas, alguns adventistas foram e subiram as montanhas e foram para o campo, e quando chegaram lá, descobriram que eram cristãos carnais, que não eram cristãos espirituais. Pegaram as suas malas, então, refizeram as suas malas e desceram as montanhas para nunca mais voltar. Passou a cega, findou o verão. Desculpe. E nós não estamos salvos? Senhor, tem misericórdia de nós como teu povo. Irmãos, eu fui muito impactado pelo livro Passos para o Reavivamento Espiritual. Eu descobri que eu era um pastor carnal. Eu estou no campo, mas eu ainda tenho um coração que precisa ser completamente transformado. É hora de ligar para aqueles que vocês ofenderam, para aqueles que nós ofendemos há 15, 20 anos atrás e pedir desculpas. É hora de pagar as dívidas do cartão de crédito e não se envolver mais com dívidas. É hora de ligar para aqueles que mentimos, que enganamos, pedir desculpas e refazer e organizar a vida. Prepara-te para morrer. Prepara-te. Prepara a tua casa para morrer. É necessário ir para o campo. Mas que Deus nos livre de lá no campo, ou qualquer outra situação, ou na cidade, descobrirmos que temos um coração que não está preparado. A vida no campo é nossa mais urgente necessidade? Não. A nossa mais urgente necessidade é a morte do nosso eu. É vencer a impaciência com a esposa. É vencer as palavras grotescas para os filhos e os filhos pararem de querer ser reis e rainhas em casa e obedecerem aos seus pais, se envergonharem da vida passada e dizerem aos pais: pai, mãe, estou aqui para ser um filho que te honra e que te obedece. É hora de abandonar aquilo que polui as janelas da alma. É hora de abandonar tudo pecaminoso. É hora de buscar ao Senhor com todas as forças. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Eita, dia glorioso! Eu creio! Se você crê, aonde você está, diz amém. Oh, aleluia! Ora vem, Senhor Jesus. Maranata! Maranata, o Senhor logo vem. O presente dever de todo verdadeiro filho de Deus. Primeiro, aguardar pacientemente. Segundo, vigiar atentamente. Terceiro, trabalhar fielmente até a vinda do Senhor, para que estejamos preparados para esse solene evento. Aguardar pacientemente, vigiar atentamente e trabalhar fielmente.
Meus queridos, estamos na contagem regressiva para a eternidade. Eu quero convocar a todos vocês. Vocês, por favor, aqueles que desejam atender a esse chamado, a esse apelo, eu quero perguntar a você, meus queridos, primeiro afirmar, meus queridos, as coisas bíblicas estão sendo esquecidas. Já não se fala mais de quebrantamento nos púlpitos. Meus queridos, há coisas bíblicas que não estão sendo mais lembradas. Olha, por exemplo, para a unção. Quantos estão passando problemas terríveis com a pandemia? Quantos estão sofrendo? Os nossos jovens estão se suicidando. Se os jovens filhos de adventista estão se suicidando, queridos, imagina os filhos daqueles que não têm fé. Que tragédia está ocorrendo no mundo. Um dia desse, ouvi, por exemplo, eu quero falar agora da unção, uma coisa perdida que não se fala mais, que quase ninguém pratica. E você diz, você fez a unção daquele enfermo? Não, não fiz. Meus queridos, o poder do Espírito Santo está disponível, queridos. Eu vi um jovem, uma criança que não dormia, com insônia crônica, após a unção, dormir como uma coisa linda, de sono profundo. Eu vi uma jovem com o corpo coçando, com a enfermidade na pele, por mais de um mês sofrendo, chorando, sem dormir, com a sua pele coçando. Eu vi, para a honra e glória de Deus, e ele sabe que não é para ele. O pastor Edmir foi nessa casa, orou por essa jovem, e no mesmo dia, a sua enfermidade na pele foi sarando. Queridos, eu vi pessoas endemoniadas com os meus próprios olhos, no poder de Jesus Cristo e do Santo Espírito, serem libertas de correntes demoníacas, de possessão demoníaca, simplesmente invocando o poder do Espírito, o poder de Jesus Cristo. O que está acontecendo conosco? Estamos esquecendo das coisas bíblicas. A santa fé dos nossos pais vem inspirar os ideais. Eu quero fazer agora o apelo. Todos aqueles que querem estar cheios do Espírito Santo agora, porque a hora é agora. Levantem as mãos. Aqueles que querem morrer para o eu e que Jesus seja vivo, que as pessoas olhem e digam assim, você é crente? Você é pastor? Você é de Deus? Você é cristão? Porque Jesus está estampado em sua face. Erga suas mãos agora. Aqueles que querem agora voltar aos valores bíblicos, a fé dos nossos pais, a levantar um grande quebrantamento mundial, a levantar um grande avivamento mundial no poder do Espírito. Aqueles que agora decidem, em nome de Jesus, fazer uso da unção como óleo. Como diz Tiago, está enfermo, ora por ele, unge-o. E a oração sarará o enfermo. E o povo de Deus vai se avivar. Você quer fazer parte desse avivamento? Erga suas mãos. E agora eu agradeço a Deus por você levantar as suas mãos e entrego esse momento ao pastor Wagner, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Muito bem, querido. Bem, mensagem de despertamento, né? Mensagem que nos chama da reflexão de que o tempo, como disse no começo, nós estamos vivendo um tempo de urgência. Enquanto o senhor pregava, pastor, o senhor falou sobre uma coisa que está inquietando o meu coração, especialmente no ciclo adventista, e que eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção. Há conselhos dentro do Espírito de Profecia que indicam a vida no campo como uma vida necessária, porque é mais saudável, né? O ar é mais saudável. Se você plantar, a alimentação é mais saudável. O ambiente é absolutamente melhorado, né? Não há nenhuma dúvida de que a vida no campo é mais saudável. Só que alguns estão vendendo a ideia de que é necessário ir para o campo agora com a mesma perspectiva de que
quando o decreto dominical sair. E são dois momentos absolutamente diferentes. Quando o decreto sair, nós sairemos das cidades para não voltar para elas mais. E quando o decreto de morte acontecer, vamos para os montes, fugir lá para os montes. É outra história. Ir para o campo agora, amigo, significa que o campo para onde você vai precisa ser pertinho da cidade, viu? Bem perto da Isso, cidade. Porque você deve voltar para a cidade todo dia. Você não pode sair do meio das pessoas que precisam ouvir o evangelho. não pode, Alguns pastor. indo agora para o campo e se isolando no campo. Queridos, isso é um Não. engano. Isso é um engano. Não é hora disso ainda. Quando é que vai ser hora disso? Decreto dominical. Saiu, campo. Isso, pastor. Então, prestem bem atenção nesse tom da mensagem que o pastor dá, que ele está correto exatamente nisso. Se você pode comprar um terreno e ir para o campo próximo à cidade, e você tem condições de ir e voltar e cuidar do seu evangelismo, alcançando pessoas, glória a Deus por isso. Faça. Se eu tivesse dinheiro hoje, eu compraria um terreno, e se não fosse pastor, claro, né? Porque a gente não tem casa, não sabe onde é que mora, né? Uma hora está aqui, outra hora está em outro lugar. Mas se você puder fazer isso, faça. Agora, pelo amor de Deus, amigo, não se ausente da cidade. Isso, Nossa, pastor. Jesus disse assim, pastor Robson, Senhor, eu quero que o Senhor livre meu povo do mal do mundo, mas eu não quero que o Senhor os tire do mundo. Tem uma hora que nós vamos sair, queridos, que nós vamos embora para tentar nos proteger no processo de perseguição, mas não é a hora ainda. Quer o campo? Vá lá, vida saudável. Cidade o tempo inteiro pregando o evangelho. Vai descansar no campo. Isso Todo mesmo. dia na cidade, ganhe alma para Jesus todo dia. Vai descansar no campo. Se você puder fazer isso, por favor, faça isso. Amém. Sobre uma outra coisa, pastor, enquanto o senhor pregava, né? Eu sou da época, pastor, que a gente ia para o JA e esse tema, como o senhor trouxe hoje, né? Vários recortes do que acontece no mundo na época do retroprojetor, pastor. Do retroprojetor, que a gente rodava e rodava aquela pecinha, e eu vi muitos estudos nesse tipo de abordagem que nós, infelizmente, fomos deixando com o tempo. Nós precisamos rememorar nossas crenças fundamentais. Sabe esse evangelho pueril, esse evangelho que hoje é pregado de uma forma geral light, aonde ele permite que você usufrua das coisas do mundo ao mesmo tempo que você se considera cristão separado. Há um evangelho que está sendo pregado que é possível. Vou dar um exemplo para você. Há uma atriz famosa aqui no Brasil que ela fazia filmes pornográficos e ela dizia que era cristã. Mas na igreja onde ela ia, isto era absolutamente possível. Eu, Uhum. algumas vezes, vi em alguns recortes de noticiário, assistindo um jornal ou outro, uma notícia de uma final das lutas desse UFC, que isso não é esporte, é uma selvageria que não deveria ser transmitido para ninguém, que esse Uhum. UFC só estimula violência, não é esporte. Para mim, não é esporte. Mas eu acho, em alguns momentos, quando a notícia vinha de quem ganhou, quem não ganhou, enquanto o amigo, o oponente estava no chão sangrando, quase morto, o que ganha a luta se ajoelha no centro do tablado e aponta para Deus, como se Deus estivesse envolvido Uau! naquilo. E quando você pergunta para ele, não sou evangélico, eu sirvo ao Senhor. Como? Servindo ao Senhor, matando o outro. Há um tipo de evangelho pueril, sabe? Light, que não nos arranca da zona de conforto. Essas mensagens, elas trazem o teor exatamente da separação e do trabalho, do preparo em tempo de urgência. Para você que é adventista do sétimo dia e ouviu essa mensagem, talvez você nunca tenha ouvido um recorte como esse, mas essas mensagens anteriormente elas eram
mais comuns em nosso meio. Você que é adventista já há algum tempo, lembra, nós já ouvimos muitas vezes recortes como esse, que são importantes para a gente perceber as tramas que estão acontecendo no mundo e a nossa fé. Eu fico Pastor, pensando... Oi, pois não. deixa eu te falar uma coisa, pastor. Eu creio que Jesus está muito perto de voltar, pelo que está escrito em Salmo 11, verso 3. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Quando eu vejo crianças dizendo, nós vamos ensinar aos nossos pais que não existe homem e mulher. Quando eu vejo essas lutas, o sangue jorrando e o camarada apontando para Deus, como você falou. Quando eu vejo o mundo inteiro defendendo as coisas, as libertinagens sexuais, eu digo, Senhor, os marcos, os fundamentos estão sendo arrancados, o que fará o justo então? Por isso que eu creio, pastor, que nós estamos muito próximos da volta de Jesus, porque se ele não voltar, quem sobrará? Eu estava aqui em casa, pastor, e eu recebi um vídeo de uma pessoa, de um padre. O padre recebeu 2 membros da sua igreja, padre da Igreja Católica, e esse pai e a mãe traziam na mão um documento de uma escola particular onde o filho estudava, atônitos e pedindo o conselho do padre para orientar a sua família com relação àquilo. Esse casal relata para o padre que eles estavam em casa e o quarto deles estava aberto e a porta do filho também estava aberta, do quarto do filho. O filho de 12 anos recebeu uma ligação de uma menina que queria namorar com ele. E os pais ouvindo a conversa. A coisa já era estranha, meu filho tem apenas 12 anos de idade. Mas ficou mais estranha ainda quando os pais perceberam que aquela menina estava propondo namorar com ele e com um outro garotinho também, mais velho que ela um pouco. E ela estava conversando com ele. E o pai percebeu que ele começou a se defender e disse, não, eu não tenho essa prática, eu nem namoro ainda. E ele achou estranho que a menina estivesse propondo isso para ele. De repente, ele ouve uma voz de um menino no telefone. O namoradinho pegou o telefone da menina, disse, você está achando estranho? Você acha que eu não sei? Não, eu sei. É que nós queremos namorar, eu, você e ela. Um trio amoroso. O pai ficou atônito com aquilo e foi conversar com o filho. Na escola particular onde ele estudava, ele foi orientado por um professor algo sobre o pan-amor. Pan-amor. Isso. E o ensinamento dizia que era possível que houvesse vários formatos de formação para relacionamentos. 2 homens com uma mulher, 2 mulheres com um homem, 4 casais, héteros ou homossexuais, independentemente, porque o que importa é o amor que é vivido e as coisas boas que são retiradas desse tipo de relacionamento. Os pais pegaram, era um documento, que era a aula do professor, isso foi entregue para o aluno, como conteúdo. Os pais apavorados foram até o padre. O padre pegou aquele documento e ele diz no texto dele no vídeo que ele já havia ouvido falar sobre muitas coisas, mas daquela forma e ensinado na escola nunca. Ele pega aquele documento e vai para a igreja e no domingo, enquanto reunido com o seu rebanho, orienta os membros da sua igreja atônito sobre aquele tipo de comportamento, não acreditando que aquilo pudesse estar sendo ensinado para os nossos filhos. Esse é o mundo em que nós vivemos. Esse é o mundo em que nós vivemos. Isto marca, pastor Robson, que nós estamos no limiar dos acontecimentos finais da história da humanidade. Porque, como o senhor disse, eu creio, pastor. Os marcos que orientam a fundamentação de uma sociedade estão sendo arrancados. Quando os marcos que orientam a fundamentação de uma comunidade é arrancada, queridos, o primeiro núcleo que é atingido é a família. E se você não percebeu, a família é a base da sociedade.
Se a base é desestruturada, então, querido, toda a estrutura estará danificada. É por isso que o inimigo trabalha tanto no seio familiar e na desestrutura do seio familiar, com invenções como essa, distorcendo aquilo que Deus criou originalmente para a raça humana. Por isso, pastor Robson, eu, os pastores da Igreja Adventista, e agora eu quero me referir a você, amigo, que está aqui comigo e que vai ver essa reunião depois, quando você tiver tempo na sua casa. Nós, adventistas, temos uma visão de que o mundo não vai acabar porque a natureza vai deixar de dar para nós os elementos que nos mantêm vivos. O mundo não vai acabar numa guerra mundial entre nações. Não será assim que o mundo vai acabar, que a história dessa humanidade vai acabar. A Bíblia diz que é com o retorno de Jesus que esta velha sociedade pecaminosa será, por fim, destruída e recomeçará depois de um milênio uma nova vida aqui nesta terra. Cremos que a vinda de Jesus põe marco, põe fim na história de dor e aflição que nós vivemos nesse mundo. Dentro desse contexto, quando o pastor Robson fala sobre decreto dominical, você que não é adventista, é membro de uma outra denominação, ou mesmo um irmão católico que está conosco, nós cremos no sábado bíblico. E cremos que na Idade Média houve um desajuste doutrinário, e esse desajuste doutrinário infiltrou-se na igreja, nos primórdios da igreja cristã, e foi afetada a lei de Deus. O sábado foi substituído na lei de Deus pelo domingo, arbitrariamente, sem nenhum comando bíblico. Então, quando o pastor fala sobre decreto dominical, nós entendemos, pelo estudo holístico e completo das Escrituras, sem tirar nenhuma parte da Bíblia e sem preferir qualquer uma delas, chegamos a uma óbvia conclusão de que há um conflito entre Deus e Satanás, pela conquista de cada homem sobre a face da terra. Quando Deus criou a raça humana, ele descansou no sábado e disse assim, toda minha criatura vai se lembrar de mim neste dia, porque eu quero dizer, todo final de semana, todo ciclo de 7 em 7, que eu sou o seu Criador. Nós, adventistas, cremos que o domingo é antagônico a isso. Não declara Deus como Criador, porque não há autorização na Bíblia para essa alteração. Você Pastor que é Wagner? Já te passo, querido. Você que é um irmão católico que ouviu isso pela primeira vez, ou é um irmão católico que está conosco acompanhando esta reunião, peço um favor para você nesta manhã. Eu peço um favor para você. Vá à Bíblia. Vá à Bíblia. Procure a lei de Deus. Procure a lei de Deus. Êxodo capítulo 20. E procure a lei de Deus não só em Êxodo. Ela está espalhada em toda a Bíblia. Os mandamentos de Deus estão todos eles espalhados em toda a Bíblia. E leia, amado. Leia. E leia. Estude sobre isso. E depois, faça uma comparação sobre esta lei bíblica e sobre os ensinos que você recebe desde criança. Compare essas leis. E peça ao Espírito Santo que trouxe você para essa reunião, para você comparar entre uma coisa e outra. E peça para que ele revele para você aquilo que o Senhor trouxe para esta reunião essa manhã. Pode ser crucial para a sua fé, como foi crucial para a minha. Pode ser crucial para a sua, como já foi para milhões e milhões de pessoas durante a história da humanidade. E até que Jesus venha, amado, também será assim. Deixa eu dizer uma coisa. Nós não estamos falando sobre a sua fidelidade.
não estamos falando sobre o seu cristianismo. Não estamos falando sobre a sua honestidade com Deus. Nada disso. Estamos falando apenas sobre uma verdade bíblica que deve ser considerada com toda a honestidade e sinceridade em seu coração. Isto vale, Amém, querido, pastor. isto vale para os irmãos de outras denominações que estão aqui. Prestem atenção. Ouçam, amados, você que está aqui. O dia que o Senhor estabeleceu, amado, foi o sábado. Ele é bíblico. Não há outro dia lá. Não há outro dia. Você ama a Bíblia. Você que está me ouvindo, você ama a Bíblia. Não ama? Estude tudo o que está lá. Não é sobre sua fé. Não é sobre sua sinceridade. Não é sobre estar salvo ou perdido que estamos falando aqui. Estamos falando sobre verdades da palavra de Deus. Que esse Espírito Santo que permeia essa sala e que tem feito com que ela caminhe esse ano e o tempo que o Senhor determinar, exalta a palavra de Deus como centro da tomada de nossas decisões. Que Deus fale ao seu coração, que o Espírito Santo sopre ao seu ouvido o que você precisa entender sobre isso. Tá bom, amado? Meu pastor, Robson, diga aí. somente para dizer que a nossa mãezinha tinha uma Bíblia verde, linda, com a cruz dourada católica, uma grande cruz. Eu lembro dessa Bíblia quando eu era criança. E a minha mãe buscava descobrir toda a verdade. E na própria Bíblia católica, toda a nossa família, a minha mãe também católica, nós descobrimos toda a verdade e nós viemos então para os braços de Jesus. E eu quero dizer que os católicos são muito admirados por mim. Eles são zelosos, muitos são sinceros, muitos buscam o Senhor de todo o coração. Vocês são amados e nós queremos somente, como pastores, como ministros, mostrar que é a Bíblia e a Bíblia somente que nós precisamos seguir. Deus abençoe a cada católico que se encontra nesse local e a cada católico que um dia assistirá esse vídeo. A cada adventista que está neste local e que irá assistir essa reunião um dia. Porque, pastor, em todas as igrejas cristãs nós cremos há pessoas preparadas para a vinda de Cristo e há pessoas não preparadas. Existem adventistas que não vingarão para o reino de Deus. Existem católicos que não vingarão para o reino de Deus. Existem assembleanos que não vingarão para o reino de Deus. Existem adventistas que vingarão para o reino de Deus. Existem católicos que vão vingar para o reino de Deus. Existem assembleanos que vão vingar para o reino de Deus. Não é sobre salvação que estamos falando. É apenas uma admoestação para que a Bíblia seja o centro da nossa fé. E mesmo que vá de encontro a tudo que nós ouvimos até hoje sobre crença, se a Bíblia lhe indicar um caminho diferente, amigo, deixa o Espírito Santo conduzir você. Preciso melhorar muito na minha vida. Há muitas coisas que eu preciso fazer que ainda precisam ser elaboradas pelo Espírito Santo. Assim como você, eu também estou numa batalha. Se de repente hoje você descobrir, pastor do céu, misericórdia, eu não sabia que era assim. Que bom que você ficou sabendo. Que bom que você ficou sabendo. Porque todo dia, queridos, eu também descubro coisas na minha vida que não deveriam ser assim. E eu prossigo para o alvo, colocando essas coisas na mão do Senhor, dizendo assim, Senhor, lapida esta pedra bruta, chamada Wagner Almeida Teixeira. Lapida, quebra, corta os cantos, faz os encaixes, porque eu quero ser semelhante a Cristo. Eu confesso para você, meu amigo, minha amiga que está aqui nessa reunião, que é muito difícil crescer. É muito difícil você crescer. Muito difícil.
quando eu me tornei adventista do sétimo dia, e que eu percebi que eu deveria deixar de fazer algumas coisas que a Bíblia revelou para mim, que era a vontade de Deus, eu falei assim, não, não, isso aqui não. O senhor vai mexer nisso aqui? Não, isso aqui eu não acredito que o senhor está mexendo nisso, não. Meu pai me ensinou isso desde quando era criança. Minha mãe viveu isso desde quando eu era criança. Não, isso aqui, não, o senhor não vai mexer nisso. Mas cada vez que eu estudava a Bíblia, eu me conscientizava que minha mãe e meu pai haviam sido muito honestos comigo, mas algumas coisas que eles haviam me ensinado e haviam aprendido por tradição não estavam na palavra. E eu tive que escolher entre o que meu pai me ensinou, entre o que minha mãe me ensinou e aquilo que está na palavra. Ah, meu amigo, pense em coisas que doeram. Pense em coisas que doeram. Mas eu confesso para você que eu sou muito mais feliz porque o Senhor me deu a oportunidade de conhecer a verdade da palavra de Deus como ela é. E hoje você está recebendo essa oportunidade. Eu quero dizer para você, meu amigo, de qualquer outra denominação que está nessa reunião, eu não sou melhor que você. Eu não sou melhor que você. Não é porque nós pensamos doutrina diferente que eu sou melhor que você. Mas eu acredito, amigo. Eu acredito que há coisas na palavra, há aspectos da palavra que precisam ser reestudados para que o Senhor nos oriente de forma diferente. Eu acredito. Há um só Deus. Há um só Deus. Tem que haver uma verdade central. Tem que haver uma verdade central. Jesus está voltando. Daqui a pouco ele volta. Nós temos que estar preparados. Tá bom? Deus abençoe você assim, de forma maravilhosa. Que esse dia seja um dia riquíssimo na presença de Deus. Tá bom? Você vai perceber que hoje eu vou fazer poucos movimentos aqui nas minhas imagens, tá? Eu vou fazer poucos movimentos hoje, porque percebi que a minha internet, não sei o que está acontecendo, está instável hoje, e quando eu faço alguns movimentos aqui, minha imagem trava e eu fico sem os comandos da reunião. Então, coisas que você costumeiramente vê o nosso vídeo, nossas atividades, nós não vamos tocar nisso hoje para que a nossa reunião fique mais estável possível. Eu quero falar com você sobre a nossa vigília de Elias, tá bom? Queridos, se prepare, porque nós estamos orando a Deus. Será uma vigília simples, sabe? Será uma vigília simples, mas ela será poderosa. Algumas pessoas já me procuraram pedindo para serem batizadas na vigília. Olha que bênção. Nós já temos 4 batismos para a vigília. Não posso mais colocar batismos na vigília, porque não vai caber, né? Olha que bênção. Eu tenho que oh, glória a Deus, né? Eu tenho que dizer não para algumas pessoas que já eu respeitei os que chegaram primeiro, né? Então eu já estou organizando com um dos nossos moderadores. Esses batismos vão acontecer durante a vigília. O pastor Lucas, da Divisão Sul-Americana, vai fazer uma mensagem. Vou me reunir com alguns pastores para a gente definir algumas coisas. Mas eu tenho a impressão, queridos, que a vigília de Elias será um grande marco em nossa caminhada, sabe? E, assim, fará uma grande diferença na minha vida e na sua vida também, tenho certeza. Então, se prepare para essa vigília, tá? Ela vai ser importante. Como eu disse para você, ela será bem simples, mas será poderosa. Será poderosa. Eu agora quero fazer uma oração e nós vamos, depois da oração, terminar a nossa reunião de hoje fazendo a nossa oração do santuário, tá bom? Eu vou chamar o pastor Adevaldo aqui. Pastor Adevaldo,
Bom dia, mano. Bom dia, pastor Wagner. Bom dia, meus queridos irmãos. Tudo bem, querido? Graças a Deus. Nós vamos fazer a oração do santuário, pastor. Eu convoquei para orar comigo no santuário hoje, eu convoquei o pastor Gondim. Gabriel, coloca para mim como co-anfitrião os nomes que eu citar agora, por favor. Pastor Gondim, o pastor Moreira, a Verônica, que é a irmã do pastor Gondim, o pastor Robson já está conosco, a Kelinha, que já está de verde ali, já está liberada, e também a irmã Selma Sobral, que já está liberada. Então, eu vi que estão aqui conosco, desses que eu falei, a irmã Selma, a Kelly já está conosco, pastor Robson, Verônica Moreira, não vi se o pastor Gondim está na reunião, se caiu. Só um minutinho. Ok, pastor Assim, Gondim pastor. está na reunião. Eu queria, pastor Adevaldo, que o senhor fizesse uma oração de forma geral, tá bom? Para que a partir da Ok. sua oração, eu então passe a conduzir a oração do santuário com esses amados aqui. Pode ser? Ok, pastor. Vamos orar, então. Ore aí, pastor. Senhor nosso Deus, Pai eterno, nós louvamos o teu santo nome pelas tuas bênçãos, Pai. Pois o Senhor tem nos abençoado a cada minuto de vida. O Senhor tem derramado muitas bênçãos sobre nós, sobre nossa família, Senhor. Cada um que está aqui, Senhor, tem com certeza os seus anseios, seus objetivos, mas também, Pai, tem as suas lutas, tem os seus desafios, e nós, ó Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença. Pai querido, nosso coração está cheio da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor, mais uma vez, nos orientou através aí do pastor Robson, através de tudo que aconteceu nesta sala hoje, a lição da Escola Sabatina, através de cada palavra proferida aqui, Senhor, nós percebemos uma direção do Teu Santo Espírito. E essa direção, Pai, que o Espírito Santo nos dá toda manhã, isso é uma construção do nosso caráter. De modo, ó Pai, que a nossa fé, ela é avivada todos os dias. Obrigado, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós clamamos, Pai, pela Tua bênção, pelo Teu cuidado. Muitos pedidos têm chegado aqui no chat, tanto lá do YouTube quanto do Zoom. Muitas necessidades o Teu povo tem, famílias inteiras, ó Pai, buscando ao Senhor com a solução de alguns problemas. E nesta hora, Pai, de um modo coletivo, Senhor, até porque não conseguimos citar cada uma delas, nós queremos colocar em Tuas mãos e pedimos que a Tua bênção que cura, que restaura, que auxilia e que dirige todas as coisas, Pai, sejam colocadas sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a vida daqueles por quem nós temos orado. Senhor, o Senhor conhece a intenção desta oração. Somos, ó Pai, cientes de que muitas vezes nós não sabemos nem orar, mas o Espírito Santo que intercede por nós, ele ajusta a nossa oração. O Senhor Jesus que intercede por nós no santuário celestial, entende as nossas intenções. E é em nome de Jesus que nós endereçamos esta oração. É em nome de Jesus que nós te clamamos. É em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém e amém. Obrigado, meu pastor. Deus te abençoe. Amém. Pastor Robson terminou a mensagem dele. Eu convidei o pastor Adevaldo para orar, porque o pastor Robson volta agora para continuar conosco a oração do santuário. Então, já continua conosco na mensagem que ele trouxe, tá bom? Queridos,
A oração do santuário, eu já ouvi alguns ruídos, assim, né? Algumas preocupações. A oração do santuário, ela não é mais nada ou nada menos, né, do que uma forma didática de orar. Não tem nenhum misticismo na oração. Nós não cremos que você só encontrará poder se orar entrando no santuário. Não cremos também que se você fazer a oração do santuário haverá manifestações sobrenaturais só porque você fez. Nada disso, queridos. É que nós chegamos à conclusão, através de pesquisa em loco, no campo, de que nosso povo ora pouco. E quando o povo ora pouco, é um povo com dificuldades espirituais significativas. Então, dos aspectos da oração, e muitos reclamam sobre isso, é, primeiro, a questão da concentração na própria oração. Começam a orar e você vai lembrar que isso aconteceu com você. Você começa a orar e quando você pega o seu pensamento de volta, você está pensando em outras coisas que não tem nada a ver com a oração. Já aconteceu com você? Quer ver o que já aconteceu comigo? Irmã Vanúzia, sabe o que já aconteceu comigo? Eu já dormi na oração. Ajoelhado, irmão, já dormi. Quando eu acordei, estava todo dolorido. Eu dormi ajoelhado. Homem de fé, né, irmão? Homem de fé, né? Por quê? Porque eu me perdi dentro da oração. Então, a oração do santuário vem para nos ensinar que quando você tem um mapa para você passar pelas partes fundamentais da oração, a mente, como dispositivo, se concentra com mais facilidade. Essa é a finalidade, uma das. A segunda, queridos, é que a oração de muitos de nós trafegava em dois lugares apenas. Os dois lugares eram pedidos, eu parava para pedir e falava só sobre mim mesmo. Aí a oração não tinha muito, né? Orava 10, 15 minutos e já falei de mim mesmo. Já pedi tudo o que eu precisava, não tenho mais para conversar com Deus, né? Então, a oração curtinha, sem propósito, redundante, sempre a mesma coisa, perdeu o brilho. Então, a oração do santuário vem ensinar para a gente que a oração não é só pedir e nem só falar de você mesmo. Tem muito mais coisas envolvidas numa oração que são fundamentais para que ela tenha efetividade, profundidade, propósito. Então, a oração do santuário ensina você os vários lugares que uma oração tem que ter para que ela tenha qualidade. Outra coisa, queridos, o tempo de oração dos nossos irmãos, e você vai se surpreender agora. Quando começamos a sala, há um ano e pouco atrás, quando estávamos com 50, 60 membros, fizemos uma pesquisa. Quanto tempo de oração tinha aquele grupo? Queridos, pasmem, aquelas 50 ou 60 famílias, nós chegamos à conclusão de que nós não orávamos, em média, mais do que 10 a 15 minutos por dia. Me diga, queridos, me diga, aonde um povo vai parar orando 15 minutos por dia? Amém. Amém. Então, a oração do santuário, ela está ensinando a gente a orar mais tempo, mais tempo. E eu recebo tanta notícia boa de pessoas agora que oram 1 hora, 2 horas, e eles ainda têm assunto com Deus. Porque descobriram que é extraordinário passar mais tempo com Deus. E estão descobrindo como fazer isso. Estão descobrindo como fazer isso. Glória a Deus por isso. Então, você que nunca fez a oração do santuário, nós vamos agora orar, tá bom? Então, agora, se ajeita aí onde você está, tá bom? Essa oração, ela é maior do que as orações convencionais. Vamos orar por mais tempo, tá bom? Se ajeita. O santuário, para você que não é adventista, é uma das colunas vertebrais da fé adventista, o lugar onde Deus se escondeu para estar no meio do povo no Antigo Testamento, e é onde ele está agora, num santuário não feito por mãos humanas, e num sumo sacerdote que não é um sumo sacerdote apenas humano, é o próprio Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Não tipo de sacerdote, mas o próprio sumo sacerdote.
próprio sumo sacerdote está hoje ministrando no santuário celestial. Esta é a fé adventista. Então, nós queremos identificar um ruídozinho de quem é que está saindo com esse áudio, mas vai ficar legal. Pronto. Muito bem, amados. À medida que eu chamar você, você abre o seu áudio e ora comigo, tá bom? Nós vamos começar a oração, eu vou conduzir vocês. Deixa eu buscar aqui algo que possa nos ajudar enquanto oramos, tá certo? Esse é um momento especial, quero que você se concentre aí. Será um momento de consagração em nossa reunião, tá bom? Vamos orar. Feche o seu